Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios sobre máquinas térmicas. Vocês vão encontrar os exercícios nas páginas 53 a 55 do livro 7. Esta é mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. O primeiro exercício, na página 53, apresenta um gráfico que representa um ciclo de Carnot e pede que, com base nele, vocês preencham as células do quadro, colocando uma das palavras que se encontram nos parênteses imediatamente após a pergunta feita na primeira linha de cada coluna. Esta é a tabela que vocês devem preencher, né, indicando para cada uma das transformações que ocorrem ali no ciclo de Carnot o que acontece. Então vamos analisar aquele gráfico. Aqui no gráfico, nós vemos que o ciclo de Carnot é composto por duas transformações adiabáticas, no caso do A para o B e do C para o D, e duas transformações isotérmicas, que são do B para o C e do D para o A. Isso significa que do B para o C vai haver, ali está indicado em vermelho, um recebimento de calor, e do D para o A existe uma perda de calor. Já do A para o B, a gente não tem trocas de calor, porém a temperatura está mudando. A gente observa que o ponto A está numa isoterma, cuja temperatura está escrita ali TF, né? Seria uma temperatura mais fria, e quando ele vai para o ponto B, o sistema já está alcançando uma temperatura mais alta, representada ali no gráfico por TQ, que seria a temperatura quente. Já do C para o D acontece o contrário. O gás esfria, então ele está saindo do TQ indo para o TF, ao longo ali daquela curva CD. E aí nós temos então esse ciclo. Esse ciclo, de acordo com os estudos realizados por Carnot, representa o máximo rendimento para motores térmicos. Portanto, todas as vezes que nós precisarmos conhecer o máximo de rendimento de um motor, a gente pode utilizar esse critério, né, os estudos de Carnot, para fazer o cálculo desse rendimento. Então, completando aqui a tabela, nós vemos que a nossa curva AB representava uma compressão adiabática, e na compressão adiabática a temperatura estava aumentando, né? E, portanto, a energia interna também estava aumentando, ou seja, o ΔU também é maior que zero, indicando que a energia interna ficou maior. Do B para o C, nós observamos uma expansão isotérmica, o volume então aumentando, mas a temperatura sendo mantida constante, e como a temperatura não variou, a energia interna também não variou, portanto, o ΔU é igual a zero. Do C para o D, nós temos uma expansão novamente, porém adiabática. E como essa expansão é adiabática, nós estamos observando ali que a temperatura diminuiu, né? Ele saiu daquele valor mais alto de temperatura e foi para um valor mais baixo, quando a gente observa ali no gráfico. E como a temperatura diminuiu, a energia interna acompanha. Então a energia interna também vai ficar menor, o ΔU será menor que zero. Fechando ali o ciclo, nós temos a transformação dA, que é uma compressão isotérmica. O volume diminui sem que a temperatura se modifique. E, portanto, né, todas as vezes que a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, a energia também, e o ΔU é igual a zero. Continuando, chegamos aqui no exercício 2, e ele diz o seguinte: toda transformação cíclica começa e termina em um mesmo ponto. Por isso, as temperaturas inicial e final são iguais. Qual deve ser a variação da energia interna ao término de um ciclo? Bom,
Se a gente tem os mesmos valores no início e no final, né, se a temperatura inicial e a final são iguais, a energia inicial e final, a energia interna, né, será igual também. Portanto, não haverá variação de energia interna ao término de um ciclo. Ou seja, o ΔU ao término do ciclo não terá variação, né? A variação será nula. No entanto, durante o ciclo, a gente observa que em algumas transformações ocorreu um aumento de energia interna, em outras ocorreu uma diminuição. Então, ao longo do ciclo, a gente tem variações, mas quando a gente chega ao final, né, quando completou todas as transformações, a gente observa que os valores de temperatura se mantêm os mesmos e, portanto, ao final do ciclo, a gente não terá tido nem aumento, nem diminuição de energia interna. Então, isso é o que caracteriza uma transformação cíclica. Chegamos agora ao exercício 3. E o que diz aqui é: determinada máquina térmica ideal opera entre as temperaturas de 127 graus Celsius e menos 73 graus Celsius. Responda, letra A. Qual o máximo rendimento possível para essa máquina? Para a gente saber o máximo rendimento possível, vamos precisar utilizar aquela fórmula que foi desenvolvida por Carnot, porque é ela que permite a gente determinar o rendimento do ciclo ideal, que seria o máximo rendimento possível de uma máquina. Então precisamos tomar o cuidado aqui de passar as temperaturas para a escala Kelvin e aí sim utilizar a fórmula de Carnot para calcular o rendimento. E substituindo os valores de temperatura fria e quente na fórmula, chegamos que o rendimento é meio ou 50%. Depois, na letra B, ele diz para que a gente considere agora que essa seja uma máquina real. E qual seria o rendimento no caso da máquina real? Nós não temos, com as informações que foram fornecidas, nós não temos como descobrir o valor exato do rendimento, mas com certeza será um rendimento menor que esse que nós calculamos, porque as máquinas reais têm sempre um rendimento que seria um pouco menor, pelo menos, que esse valor idealizado, que seria o rendimento máximo obtido pela fórmula de Carnot. Agora, no exercício 4, ele mostra aqui uma tabela. Nessa tabela são apresentadas 3 máquinas térmicas operando em ciclos entre fontes de calor nas temperaturas 300 Kelvin e 500 Kelvin. E aí ele pergunta: é possível construir essas máquinas? Para a gente descobrir se é possível construir uma máquina, a gente precisa inicialmente, a partir dos valores de temperatura fria e quente, que são as temperaturas nas quais essa máquina opera, nós precisamos determinar justamente aquele rendimento máximo possível que elas poderiam ter. Então, para poder descobrir o rendimento máximo, nós novamente vamos utilizar a fórmula de Carnot. Né? Rendimento máximo igual a 1 menos a temperatura fria dividida pela quente. Fazendo esse cálculo, usando os valores de 300 e 500 Kelvin, nós chegamos que o rendimento máximo seria de 40%. Então, agora, usando a fórmula de rendimento, né, que seria trabalho dividido por energia total recebida, a gente vai calcular o rendimento de cada uma dessas máquinas e verificar se esse rendimento é menor que esse valor máximo possível que nós descobrimos que é de 40%. Quando a gente calcula para a máquina A o trabalho dividido pela energia total, nós vemos que isso está sendo igual a 1, que seria um rendimento de 100%. Ou seja, todo o calor recebido pela fonte quente, né, a energia total recebida pela máquina, estaria sendo transformada em trabalho. E nós já vimos, né, que de acordo com a segunda lei da termodinâmica, isso é impossível. Então, e de acordo também com o rendimento máximo que nós calculamos,
também não tem como, né? Então essa primeira não dá para a gente construir. Quando a gente faz o cálculo para a segunda, a gente vê que está dando 50%. 50% é maior do que o rendimento máximo que nós calculamos inicialmente. Portanto, essa máquina B também não é possível de ser construída. Agora, a máquina C, a gente encontra o valor do rendimento igual a 37,5%. Aí sim seria possível, porque é um valor que está abaixo daquele valor máximo que nós calculamos utilizando a fórmula de Carnot. No exercício 5, a gente vai tratar agora de refrigeradores. Então ele diz aqui que um refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de calor da sua parte interna devido a um trabalho de 20 joules que ela recebe. Então lembrando que o refrigerador precisa de ter a energia de um motor para retirar calor da parte fria e enviar esse calor para o ambiente externo, que seria o ambiente quente, né, a fonte quente. Ele pede na letra A para que a gente determine a quantidade de energia descartada para o ambiente externo. E a gente só precisa se lembrar que o que vai de energia para o ambiente externo é tudo que ele recebe. Então ele vai mandar tanto aquela energia que ele tirou da parte interna, que tirou ali do ambiente interno, né, do refrigerador, quanto a energia que foi necessária para ele funcionar. Toda essa energia será eliminada, né, será descartada para o ambiente externo, né? Então, aqui a gente somando ali os 100 joules com os 20, a gente vai eliminar 120 joules. Na letra B, ele quer saber a eficiência desse refrigerador. Então, para calcular a eficiência, a gente sempre precisa dividir a quantidade de energia que foi conseguida sair, né, da parte fria, da parte interna da máquina, que a gente chama de QF, né, o calor que sai da fonte fria, dividido pelo tanto de energia que foi necessário para fazer o motor funcionar. Então a gente teria ali aqueles 100 joules que foram retirados do interior do refrigerador, dividido pelos 20 joules que foi a energia para fazer o trabalho do motor. Fazendo esse cálculo, a gente encontra uma eficiência igual a 5. E o que significa esse 5? Significa que o calor que foi retirado do interior do refrigerador é 5 vezes maior que a energia que foi utilizada para realizar o trabalho do motor. Então a gente tem uma boa eficiência, porque a gente utilizou 20 joules para fazer o motor funcionar e conseguiu, com esse motor funcionando, retirar 5 vezes mais energia da parte interna do refrigerador. Chegamos agora ao exercício 6, que apresenta aqui uma tabela. Aí ele diz que na primeira coluna desse quadro são colocadas as eficiências de algumas bombas de calor. E pede que a gente preencha a segunda e a terceira colunas respondendo qual é o significado da eficiência em cada um dos casos e também dizendo se essa eficiência referente à primeira coluna é possível ou impossível. Então, a gente precisa se lembrar que eficiência é a quantidade de calor que foi retirada do interior de um refrigerador dividida pela energia necessária para fazer o motor funcionar. E todos esses valores são possíveis, né? O que acontece é que valores muito baixos indicam uma eficiência muito baixa. Então vamos vendo aqui. No primeiro caso, a gente tinha uma eficiência de 0,07. Isso significa que a quantidade de energia que foi retirada da fonte fria é 0,07 vezes o trabalho realizado sobre a bomba. Então, é uma quantidade muito pequena de energia que conseguiu ser retirada, né, apesar da energia que foi gasta no trabalho de funcionamento dessa bomba. É possível de existir, só que não é uma máquina eficiente. A mesma coisa nessa outra que é 0,25.
A eficiência é um pouco melhor que a anterior, mas ainda assim é baixa, porque 0,25 significa que um quarto da energia que você gastou fazendo a máquina funcionar é que foi retirado do seu interior. Então você acaba gastando 4 vezes mais energia para fazer a máquina funcionar, né, do que aquela quantidade lá que foi a que você conseguiu retirar do interior dela. Então, mais uma vez, é possível sim, mas é uma eficiência baixa. Quando a gente calcula a eficiência e dá 1, significa que o calor que foi retirado da fonte fria, né, a quantidade de energia retirada é a mesma quantidade de energia utilizada para trabalho do motor, né, trabalho sobre a bomba. Então, nesse caso, estão elas por elas. Você gasta a mesma quantidade de energia, né, que você tira do interior do refrigerador, você gasta fazendo o motor funcionar. E quando a eficiência é maior que 1, significa que você está gastando menos energia do que o que você retira de dentro dela. Ou seja, o calor recebido da fonte fria é 5 vezes o trabalho realizado, né? Você tira muito mais energia do que você gasta para fazer o motor funcionar. E aí, no caso, é uma máquina bastante eficiente. O exercício 7 é sobre uma geladeira e ele diz que o coeficiente de desempenho é igual a 4. Coeficiente de desempenho é a mesma coisa que eficiência, ou seja, é o valor da quantidade de energia retirada do interior da geladeira dividido pela quantidade de energia gasta para fazer o motor funcionar. Então, nós temos aí uma eficiência igual a 4. Admitindo-se que essa máquina receba 100 joules de trabalho por ciclo, calcule a quantidade de calor retirada da fonte fria. Então, a gente sabe que a eficiência é a quantidade de calor retirada da fonte fria dividido pela energia gasta com o trabalho do motor. A gente facilmente vai conseguir descobrir essa quantidade multiplicando a eficiência pelo trabalho. Então, todas as vezes que eu tenho uma eficiência igual a 4, significa que eu retiro da fonte fria 4 vezes o que eu gastei com o trabalho do motor. Então, se eu tinha gasto 100 joules com o trabalho do motor, eu vou conseguir retirar da fonte fria 400 joules de energia, se a nossa eficiência é igual a 4. E por fim, na letra B, ele pede que a gente descubra qual é a quantidade de calor perdida para a fonte quente. Mais uma vez, vamos lembrar que a quantidade perdida para a fonte quente é toda a energia que essa máquina recebe, tanto a energia recebida dos alimentos, quanto a energia necessária para fazer o motor funcionar. Então, toda a energia que ela recebe, ela vai depois despejar no ambiente, que é a nossa fonte quente, né? O ambiente externo ao refrigerador é o ambiente quente. E aí, juntando os 100 joules que gastou com o trabalho, mais os 400 que retirou do interior, que seria a fonte fria, nós teremos aí jogado no nosso ambiente externo 500 joules de energia. Aqui, finalizando aqui os exercícios, nós temos um exercício do Enem, que diz o seguinte: no Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Então, ele está se referindo aqui à gasolina, né, o diesel também, né, que é um combustível fóssil, e a biomassa, que seria o álcool, o etanol, né? E aí ele diz que para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica, em qual etapa do funcionamento do motor é que vai acontecer? Então precisamos nos lembrar que o que a gente chama de energia química é a energia de ligação das moléculas. E quando a gente tem a reação de combustão, o que está acontecendo ali é que essa ligação das moléculas do combustível vai se quebrando e toda aquela energia que era utilizada para manter essas moléculas juntas, ela é expelida, né? Ela é jogada para fora.
Então, é justamente na etapa da combustão é que a gente vai ter a transformação da energia química em energia mecânica, porque tudo aquilo que estava armazenado ali vai explodir, ou seja, vai expandir, e nessa expansão a gente tem um movimento, e esse movimento é que vai fazer com que os pistões fiquem ali naquele vai e vem, fazendo com que a roda gire, né? Então, é aqui a letra A, que seria a resposta correta do exercício 8. O exercício 9, na verdade, é uma pesquisa que é pedida e ele diz para a gente descobrir qual é o rendimento médio de um automóvel com motor de combustão e o que influencia na eficiência do veículo. E aqui ele, como resposta do livro, ele diz para a gente que esses motores normalmente possuem uma eficiência de 20% e que essa eficiência é influenciada pelo combustível utilizado e por perdas de energia nas formas térmica e sonora. Uma outra fonte que eu pesquisei, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica que para motores Otto, e esses motores que se chamam Otto são os motores normais dos nossos veículos, né, dos nossos carros. Então, para esse tipo de motor, o rendimento real situa-se entre 22 a 30%, enquanto que para os motores a diesel é jamais na faixa de 30 a 38%. Então, varia, né? O motor a diesel funciona de uma maneira um pouco diferente dos motores dos nossos veículos, dos carros, né, em geral, e ele tem um rendimento um pouco maior. E aí ele também diz aqui que as perdas térmicas ocorrem devido à energia interna dos gases que escapam a altas temperaturas durante a explosão e a troca de calor entre o motor e o meio ambiente pelo sistema de refrigeração, além das perdas mecânicas devido ao atrito das peças. Então ele vai dando vários motivos para o rendimento ser baixo. Então a gente elimina a fumaça e quando a gente faz isso, né, a gente está jogando muita energia junto, embora, porque aqueles gases estão quentes. Então tem muita energia térmica que já vai sendo jogada junto com a fumaça pelo escapamento. Nós temos também o próprio aquecimento do motor, que vai sendo resfriado, né, pelo sistema de refrigeração, e tudo isso é energia que também vai sendo tirada do motor e jogada para o ambiente, além do ruído e tudo isso que a gente sabe que faz com que a energia se dissipe, né? E a gente precise de mais combustível para fazer o motor continuar funcionando. Por fim, eu também tenho aqui uma tabela que mostra alguns valores de rendimento para veículos a gasolina inicialmente, em condições de ótima operação, eles poderiam chegar a 25%, porém, a gente vê que em condições estáveis a 100 km por hora, esses veículos têm um rendimento apenas de 18%, e com a velocidade um pouco mais baixa, o rendimento cai para 12%. Os motores de caminhão a diesel têm uma diferença ali com carga plena de 35% de rendimento e meia carga de 31%, e por aí vai. Locomotivas a diesel, 30% de rendimento, algumas turbinas que não têm potência muito alta, um rendimento baixo, e com a potência mais alta, um rendimento melhor, e assim vai. Esse, no caso, foi um estudo desenvolvido pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia.